A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Mas todos são bem-vindos. Se você não é católico ainda, continue conosco e quem sabe até o fim deste programa, Deus te converte. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações. Junta as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absolvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de Santa Coleta de Corbie. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje, Raimann, é São Gil Maria de São José. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Gil. Religioso da primeira ordem, canonizado pelo Papa São João Paulo II no dia 2 de junho de 1996. Ele nasceu no dia 16 de novembro de 1729, em Tarento, numa modesta família de lavradores. Desde criança, se distinguiu pela piedade. Aos 10 anos, empregou-se numa pequena fazenda, onde granjeou o afeto de todos. Todas as manhãs, antes do trabalho, ele ia à Santa Missa, comungava e ficava algum tempo em oração. O seu trabalho infantil destinava-se a ajudar a família e teve de aumentar com a morte do pai. Só quando a mãe se casou pela segunda vez, ele se sentiu livre desse encargo familiar e pôde realizar o velho sonho de ser franciscano. Em 1754,
Aos 24 anos, entrou para o noviciado no convento de Galatone e depois da profissão foi transferido para o convento de São Pascoal de Nápoles, onde desempenhou os ofícios de cozinheiro, porteiro e, durante 50 anos, de esmoleiro do convento. Dessa humilde tarefa, fez uma atividade apostólica, levando a muita gente a alegre mensagem evangélica. Vida humilde e oculta, de silêncio e oração, de amor ativo e serviço aos irmãos, aos pobres e necessitados, foram os seus carismas. A sua presença era apreciada e requisitada à cabeceira dos enfermos e moribundos, a quem preparava para receberem os sacramentos e para uma morte santa. O povo napolitano rodeou-o de veneração e simpatia pela sua mansidão e pelos milagres que o Senhor, por meio dele, realizava com uma relíquia de São Pascoal, que ele sempre levava com ele. Também se distinguiu pela devoção para com a Eucaristia e para com a Virgem Maria. Morreu em Nápoles, a 7 de fevereiro de 1812, com 83 anos de idade. Aos irmãos que lhe assistiam no leito moribundo, disse ao morrer: "Vou para minha casa, Maria, minha mãe e São José, conduzi-me ao paraíso para junto de Jesus." Os seus restos mortais tiveram de ficar 5 dias expostos à veneração dos fiéis, que ainda hoje o continuam a venerar com grande devoção. São Gil Maria de São José, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas, a Via Sacra, para você ouvir e rezar junto conosco. No site você também encontra os links para as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site e assina também o nosso feed para receber atualizações. Aproveita e curta a nossa página no Facebook. Se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter. E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. Feller Contabilidade @matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo nosso WhatsApp. O DDD é 47 e o número 997183296. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. A cura física está atrelada a uma cura espiritual. Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, vamos nos recordar agora da mulher que tinha as mãos contraídas e foi curada por Francisco de Assis. Quem conhece bem a história de São Francisco, quem já leu as fontes franciscanas, recorda-se dessa belíssima passagem, desse belíssimo episódio da vida do santo. Mas também queremos falar de quando Jesus cura a sogra de Pedro. O evangelista nos diz que ela logo pôs-se a servi-los. Da mesma forma, percebendo que esta mulher, ao ser curada,
por São Francisco, prepara para o Santo de Deus uma fogaça de queijo. Que delícia, hein? Ou seja, a mulher coloca-se a serviço também. Então, veja que interessante. As pessoas, quando recebem uma cura, por uma questão de gratidão a Deus, que as curou, se colocam a serviço, né? Se colocam a servir. Imagine como esta mulher, uma dona de casa italiana, gostaria de preparar bolos e outras coisas com suas próprias mãos, mas era impedida pela doença. Sim, sim. E a alegria que ela sentiu ao ser curada pelo nosso seráfico Pai, de forma a querer não só retribuir, presenteando-o com a fogaça, mas mostrar que agora ela era uma pessoa útil, que ela podia fazer as coisas com as próprias mãos sem mais depender de ninguém. A cura física está atrelada a uma cura espiritual. E há uma tendência natural da pessoa que recebeu a cura voltar mais o coração para Deus, não é mesmo? Na Igreja Católica, não vamos ao encontro de Jesus buscando uma cura, né? Seguimos o ensinamento do Mestre que diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, nós buscamos em primeiro lugar Jesus. Conhecê-lo, encontrá-lo, imitá-lo, né? E as outras coisas vêm em acréscimo. As curas, os milagres, os prodígios, os sinais, né, que Jesus realiza em nossas vidas só acontecem porque já o encontramos, já o amamos, né? Devotamos a nossa vida a Ele, voltamos o nosso coração a Deus, embora né? não o amemos o quanto ele merece ser amado, certamente, né? Mas nós já o conhecemos, nós já o amamos, né? Sim. Já sabemos que ele é o Senhor da nossa vida. Exato, então, a gente não vai buscar, né, ele por um interesse, né? As coisas vêm depois em acréscimo. Certamente, né? Então, quando a gente chega a receber uma cura, um milagre, enfim, né, na nossa vida, é porque nós já sabemos que Ele é o Santíssimo Sacramento de nossas almas. E nossos irmãos separados das comunidades protestantes evangélicas, pentecostais e neopentecostais, fazem uma grande propaganda em cima de milagres. Noite dos milagres, noite das curas, pare de sofrer, né? É tão comum a gente ver esse tipo de faixa, de propaganda, né? Noite do descarrego, desencapetamento total, né? É verdade, eles usam essas coisas e chama bastante atenção, né? Essas comunidades eclesiais. E as pessoas vão a esses lugares para buscar um milagre e não para conhecer Jesus. Não para ouvir a boa nova e buscarem a conversão de sujeito. Isso é um perigo, sabe? Porque a pessoa vai porque ela está passando por uma dificuldade. E quem é que não está? Quem é que hoje em dia não tem uma doença, não tem uma enfermidade, não tem um problema físico, né, ou psicológico, uma depressão? Quem é que não está enfrentando problemas financeiros com a crise mundial, né? E aí vê uma propaganda dessa e vai, e não quer saber, né? E de repente, da mesma forma que está indo numa comunidade eclesial pentecostal, de repente pode estar indo também num terreiro de umbanda, de candomblé, né, num centro espírita, enfim, não há limites, né? Onde ofertarem a solução milagrosa, mágica, né, resolver seus problemas num passe de mágica, a pessoa vai, né? Ela não vai com a intenção de não pecar mais, de mudar de vida, de esquecer um pouco o imanente, né, as coisas materiais, se desapegar um pouco dos bens materiais e se preocupar com o transcendente, se preocupar com a salvação da alma dela. Não, eu vou fazer o bem, eu vou praticar a caridade, eu vou fazer penitências. Tem gente que até fica horrorizado, né? Porque o ser humano não é para sofrer, não é para fazer penitência. Então, vai nesses lugares só buscando receber uma graça. E é triste também quando nós vemos isso em alguns movimentos, irmãos, dentro da própria Igreja Católica. Hoje à noite, missa de cura e libertação. Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Amigo ouvinte, toda missa é de cura.
toda missa é de libertação. Não existe uma missa específica, porque é com o padre fulano de tal, aquele padre da mídia, né? Aquele padre cantor, ou aquele padre famosinho, ou porque aquele padre daquele determinado movimento dentro da igreja que pratica lá os carismas e as brixandaria, candara, lassúria, labária, né? Que aquela missa em específico vai ser de cura e libertação, querido. Aquela missa que você vai ali na sua paróquia com o seu pároco, mesmo que ele seja um pároco da TL, né? A missa é cura e libertação, porque quem cura, quem liberta é Jesus, e Jesus está ali. Jesus sacramentado é o remédio de imortalidade pelo qual somos salvos, curados e libertos de todos os males. E durante a missa, no ofertório, nós colocamos sobre a patena todas as nossas enfermidades, né? Todo o nosso pecado, as nossas misérias, nós também oferecemos, né? Nós oferecemos as nossas angústias e oferecemos em sacrifício agradável a Deus Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente ouve, né, as pessoas dizerem, hoje eu não vou pra missa, eu não tô me sentindo bem. Ora, meu irmão, minha irmã, se você não tá se sentindo bem, então aí é que é hora de ir à missa. Levanta, né, a bunda desse sofá e vai. Por favor, se nós estamos fracos, abatidos, né, sem vontade, com dor, com preguiça, sei lá o quê, aí sim é que nós devemos ir ao encontro de Jesus. Mas claro, não só nesses momentos, né, Raiman? Também quando está tudo bem. Exato, mesmo porque quando a Carol fala que nós devemos ir ao encontro de Jesus, né? Bom seria se você fosse assim de livre, espontânea vontade, mas isso também não é só isso, é uma obrigação. Né? É uma obrigação de todo católico, é um preceito, né? Nós somos obrigados a cumprir o preceito. Você esteja bem, você esteja mal, você esteja saudável, você esteja doente, qualquer situação, né? Agora, claro, se você está na cama de um hospital, aí você chama um sacerdote para levar a Eucaristia para você, ou um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão para levar a Eucaristia para você, mas é preceito que o católico vá à missa e não fique escolhendo missa, né? Não fique escolhendo a missa do padre famosinho, a missa do padre fulano de tal, porque essa daqui tem muita bagunça, porque essa daqui tem o Ministério de Música canta desafinado, porque essa daqui é no rito tal ou no rito qual, né? Missa é missa. Se a missa pós-conciliar, que nós chamamos de a missa nova, né? Então, se a missa ela é válida e se ela é lícita, então vá à missa, né? Você não precisa ficar escolhendo qual a missa você vai. Missa é missa, meu amigo, né? E nós vemos que São Francisco de Assis, às vezes, ele, né, na continuação aqui dos nossos estudos das fontes franciscanas, nós percebemos que às vezes ele se recusava a realizar as curas. E nós até já falamos num outro programa sobre isso. Qual era o motivo para isso? Em primeiro lugar, a humildade de São Francisco. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que se pedisse a Deus a cura para alguém, Deus não negaria. Mas ele não queria aparecer, não queria ser exaltado. E além disso, não queria apenas curar o corpo sem curar a alma. Isso aqui é muito importante também. Sim. Né? Fazer milagres, curas, etc., sem que acontecesse uma verdadeira conversão para Deus. É aí que está o sentido. Aí está o porquê de São Francisco não ter ficado com a fogaça toda. Porque a mulher ofereceu, fez a fogaça, ofereceu, ele comeu assim só um pedacinho, né? Ele poderia ter ficado com a fogaça, mas comeu só um pedacinho. Por isso ele não ficou com a fogaça toda. E Tomás de Celano, ele narra que, abre aspas, bondoso, ele aceitou um pedaço e mandou que a mulher comesse o resto com a família. Fecha aspas. Vamos tentar entender, Maria Carolina, por que ele come um pedaço e manda que a mulher coma o resto com a família? Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, a gente também precisa esclarecer que ele aceitou aquele pedaço, né, da fogaça, não porque ele estivesse com fome, né? Ou porque então ele não resistisse ao sabor daquele bolo ali, né? Pelo contrário, nós sabemos que o Santo de Deus, ele se mortificava, né? E se mortificava muito. São Francisco fazia longos jejuns, ele tirava o sabor da comida, misturando na comida água ou cinzas, né? Para assim suprimir e eliminar todo tipo de paixão terrena.
mas por bondade, foi por bondade e para não fazer desfeita, né, como a gente costuma dizer, São Francisco então aceitou um pedaço. E não como uma espécie de pagamento pela cura, de jeito nenhum, isso nunca. Exato. Tá? Isso nunca. De graça recebestes, de graças deveis dar. Mas nosso angélico Pai aceita o pedaço de bolo como uma forma de entender que aquela mulher agora estava curada do corpo e da alma, e que agora estava colocando seus dons a serviço da igreja. Perceba, caríssimo ouvinte, que São Francisco mandou, né, que a mulher comesse o resto com a família, como nós já falamos aqui. Qual é o sentido? Eu pensei que a Maria Carolina ia contar, ela deu voltas e voltas e não contou, né? Mas enfim, você tem família, mulher, né? Você tem marido e filhos. É o que Francisco deve ter pensado, né? Vá servi-los. Esta é a sua primeira missão. Essa é a vocação que você recebeu de Deus. É isso mesmo. Nós, muitas vezes, né, encontramos pessoas que depois do seu encontro pessoal com Jesus, depois de terem iniciado um processo de conversão, então acham que se tornaram santos, né? E agora eu não peco mais. Então agora eu vou passar o dia inteiro na igreja rezando, vou passar trabalhando todos os finais de semana da minha vida lá, ajudando nas festas, né? E aí acabam esquecendo das suas obrigações na vida em sociedade, né? No trabalho, na família, principalmente na família, né? Então, às vezes, muitas das vezes, né? Aquela mulher piedosa que não sai de dentro da igreja, ela está sendo uma pedra de tropeço dentro do seu casamento. O marido que nunca encontra a mulher em casa porque ela vive na barra da batina do padre, apesar do padre não usar mais batina. Quando usa batina, né? Aí esse homem, né, não encontra sua mulher em casa, a mulher está sempre na igreja, ele acaba o quê? Acaba indo para o boteco, acaba ficando desgostoso da vida, imagina. Por isso que São Francisco de Assis diz, né, tudo bem, fosses curada, viesse aqui, me desse pedaço do bolo de queijo, que bom, beleza. Mas agora, então, vai para casa, vai comer o resto com a tua família, vai cuidar dele, não se esqueça deles, né? Eles são o bem mais precioso que Deus te deu. Foi isso que certamente São Francisco quis dizer a ela. E agora eu quero convidar você, amigo ouvinte, que já fez o seu encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, que já está vivendo diariamente o seu processo de conversão, com lutas, com tribulações, como corredentores sofrendo na carne a beleza de carregar a cruz de cada dia. Você, esposa, que dobra os joelhos dia e noite pela conversão do seu marido, você, marido, que ora pela conversão da sua esposa, vocês, pai e mãe, que colocam na patena, no altar da cruz, a conversão dos seus filhos, não se esqueçam jamais, não basta amar, é preciso que eles se sintam amados. E é através do teu amor, do teu carinho, da tua paciência, da tua dedicação e serviço, que as pessoas que te são queridas vão se achegar ao Pai, por Jesus Cristo, que com Ele vive e reina na unidade do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça a sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade, através do apoia.se.
Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessas. Seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. Vai nos ajudar e muito. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a origem do mal. A hora da treta. Mal, uma invenção angélica. Amigo ouvinte, é um fato óbvio e incontestável que no mundo existem muitos males, não apenas físicos, mas também morais. Dores, perdas, traições, egoísmo, tudo isso faz parte da vida de todos nós, queiramos ou não. Mas como entender que num universo criado por Deus, um Deus amoroso e providente, haja tamanha desordem? E de onde, afinal de contas, procede o mal? Foi Deus mesmo quem criou? Se não, qual é a sua origem? Visto o primeiro artigo do Credo, do ponto de vista da razão natural e da revelação divina, em sua conexão com o mundo tanto material como imaterial, dedicaremos esse programa a examinar de forma bastante sintética um problema que já faz correr rios de tinta: a origem do mal e do pecado. Antes de tudo, é preciso dizer que Deus não é causa do mal nem do pecado, senão que simplesmente os permite para deles tirar bens ainda maiores. O pecado, como consta claramente nas Sagradas Escrituras, é uma invenção de certa classe de seres racionais e livres, os anjos caídos, também chamados demônios. O que Deus criou, sim, foi a liberdade concedida aos anjos, espíritos puros, e aos seres humanos, compostos de corpo e alma. De fato, o que peca não é a matéria, mas o espírito. Do contrário, os demônios não poderiam ter se revoltado contra Deus. Igualmente, se o pecado fosse uma obra mais do corpo do que da alma, deveríamos atribuir aos animais a mesma responsabilidade moral que os homens têm por seus próprios atos. Além disso, amigo ouvinte, a liberdade é um atributo essencialmente espiritual. Um punhado de matéria, com efeito, não tem como decidir o que fazer consigo mesmo. Só o que pensa, só o que é capaz de decidir por si mesmo, seguir este ou aquele caminho, pode chamar-se livre em sentido estrito. Ora, a divina revelação nos ensina que, antes da criação do mundo visível, Deus fez os coros angélicos. Mas alguns desses anjos, criados inicialmente bons, decidiram revoltar-se contra o Criador, negando soberbamente a tributar-lhe a reverência e o amor que lhes são devidos. Foi aí, em sua raiz angélica e espiritual, que surgiu o mal, surgiu o pecado, que não é nada mais do que uma revolta contra Deus. É verdade, e a gente às vezes fala assim, a carne é fraca, né? Como se o pecado ele brotasse, ele surgisse no corpo. Mas essa frase de que a carne é fraca, que aliás é bíblica, né? Quando se refere à carne, está falando não do corpo, mas está falando da alma, né? É a nossa alma que é fraca, né? É com a nossa alma que nós pecamos. Então, quando nós fazemos com que o nosso corpo peque, nós estamos levando, é a nossa alma que está impulsionando o nosso corpo a pecar, né? A cometer alguma coisa, algum delito, alguma coisa errada. Então, o pecado ele vai surgir dentro do nosso coração, né? Dentro do nosso cérebro, se nós quisermos ser um pouco mais racionais do que sentimentais, né? É a partir da nossa própria razão, da nossa própria consciência que a gente vai acabar caindo em pecado. E a gente peca na alma. E o pecado ele vai criar aí uma ferida na alma, né? Embora a gente saiba também que uma pessoa que está imersa no pecado, ela acaba ficando até feia no corpo, né? Isso acaba
meio que deformando a fisionomia da pessoa, de tanto que ela já pecou. É só a gente olhar, por exemplo, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que faz uso de drogas, né? Como ela fica diferente, né? Como o corpo fica deformado. Então a gente peca na alma e isso acaba refletindo no corpo. Mas a ferida maior mesmo é lá na alma. E quando a gente procura um sacerdote para se confessar, realmente é uma cura espiritual que a gente está recebendo, né? Aquela ferida da alma aquela alma está sendo perdoada, né? Aquela ferida está sendo cicatrizada. Quando a gente morrer, né? Passar desta vida para outra, então que nós vamos ter o nosso juízo particular para nós acertarmos as contas com Deus, não vai ter corpo, né? Para ser julgado. É a alma que vai ser julgada, né? Então tudo vai ficar muito claro, muito transparente, tudo aquilo que a gente fez de errado durante uma vida inteira, né? Mesmo aqueles pecados que a gente se arrependeu, aqueles pecados que a gente recebeu a absolvição do sacerdote, né? Eles estarão ali, eles estarão, de certa forma, a gente vai ter que pagar, né? Pelas coisas que a gente fez no purgatório, enfim. Mas isso que eu queria acentuar bem, assim, sabe, amigo ouvinte, que o pecado, ele está na nossa alma. E por isso que os anjos pecaram, né? Os anjos, eles não têm corpo. Se quem pecasse fosse o corpo, os anjos não teriam pecado, né? Mas eles são seres puros, seres que não têm matéria. E mesmo assim se revoltaram contra Deus, né? E se tornaram demônios, né? Sim, por causa da liberdade, né, Raimundo? Exatamente. Porque a gente tem essa liberdade. Deus nos criou assim como criou os anjos também livres, né? Exato. E por isso mesmo que nós criamos os nossos filhos assim também livres, né? Nós, claro, aconselhamos, né? Mostramos o caminho do bem, mostramos o que é certo e o que é errado, mas eles são livres para escolher, né? O que eles querem fazer da vida deles. E o pecado humano, ele surgiu da tentação que os anjos maus exerceram sobre os nossos primeiros pais depois da criação do mundo material. Tá? Então o que acontece é que primeiro os anjos pecaram. Primeiro surgiu o mal, para depois esse mal tentar o ser humano. E aí o pecado humano surge dessa tentação ocasionada, provocada pelos anjos maus. Adão e Eva, eles foram criados bons. Eles eram capazes de amar a Deus. Eu não sou capaz de amar a Deus. Eu não consigo amar a Deus o quanto Ele merece ser amado. Eu gostaria. Eu peço nas minhas orações que Deus me dê essa graça de amá-lo, né? De amá-lo cada vez mais. Mas eu sou um verme miserável, um inútil. Eu não consigo amar, né? E Adão e Eva não. Adão e Eva foram criados capazes de amar a Deus. E capazes de tê-lo como amigo íntimo. Veja só, o que a gente mais quer é estar na amizade com Deus, né? Até então, né, naquele momento, o mal ainda não tinha corrompido, né, a essência humana, né? Então... Exato. E aí, eles assim, sendo bons, sendo capazes de amar, sendo amigos íntimos de Deus, acabaram sendo seduzidos pelo pai da mentira. Preferiram desobedecer ao mandamento divino e seguir a própria vontade, né? Então, se isso aconteceu com os nossos primeiros pais, né, com Adão e Eva, por causa realmente da liberdade, por causa do livre-arbítrio, quanto mais pode acontecer com os nossos filhos, com os nossos alunos, né? Eu falo porque sou professor, com os nossos amigos mais próximos. Às vezes um amigo que você tinha em grande conta, em grande consideração, te dá aquela punhalada pelas costas que você pensa, o que aconteceu, né? Que me abandonou completamente. Como é que ele foi capaz de fazer isso? Como é que ele foi capaz de dizer tal coisa, né? Porque as pessoas são livres. É por essa liberdade é que muitas vezes elas se deixam seduzir pelo mal. E foi a partir então dessa livre desobediência dos nossos primeiros pais que o pecado e a desordem entraram na história humana. Mas pensar um pouquinho, né? Como, no final das contas, pôde Satanás enganar os nossos primeiros pais? Né? Enganar Adão e Eva, assim, fazendo com que a alma humana, né, espiritual, como ele, pecasse e se desviasse de Deus. A alma, ela enganada pelas sugestões do diabo, perdeu o controle, né? Perdeu o controle absoluto que tinha antes sobre as faculdades corporais.
E aí o corpo, por sua vez, soltou-se das rédeas com que o mantinha controlado a alma. É verdade, como nós estávamos falando até agora, né? Quem peca é a alma. Então, a alma, de certa forma, ela controla o corpo, né? Ela controla até com rédeas mesmo, né? Sim. Ela segura o corpo. Imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos uma alma. Se nós não tivéssemos uma alma, a desordem seria ainda maior, né? Porque você veja, os animais não têm alma. E como que é o relacionamento de um animal, né? Como é que vive um animal? Como um animal, né? Como um animal, de uma forma animalesca, digamos assim. Não tem razão, né? Não tem razão. E aí é só você observar, por exemplo, que um cachorro, ele vai atrás de uma cadela que está no cio, porque ele quer copular, né? Com aquela cadela. E não importa se aquela cadela é a irmã dele, se é a mãe dele, se é a filha dele, né? Ele quer ter aquela relação sexual. E o ser humano, ele não é assim, justamente porque ele tem uma alma. Agora, se você deixa a sua alma ser conduzida pelo mal, pelas seduções de Satanás, você acaba tendo uma vida animalesca. Sim, ela perde o controle, né? Perde o controle, né? E aí o corpo se solta de uma vez. Aí né? a gente vê justamente aquilo que você estava comentando, né, Raiman? Que o pecado, ele está na alma, o reflexo dele, a cicatriz dele é na alma. Mas o que nos difere dos animais, né? Justamente a nossa alma, a nossa razão, né? Então, todos os animais, eles não possuem a razão. Então, justamente na razão é que existe a nossa liberdade, e a nossa liberdade é que nos faz pecar. E quando a gente vê essas notícias, né, nos jornais de pessoas, de assassinos em série, né, serial killers, né, que matam com requintes de crueldade, e estupradores e tantas coisas assim horrendas, né? Crimes hediondos, coisas assim inimagináveis, de pessoas que matam e picam em pedacinhos e queimam no forno dentro de casa e não sei o que. Sabe, quando a gente se vê frente a frente com essas realidades, você pensa, como que o ser humano consegue fazer isso? Como que um ser humano chega a este ponto, né? Claro que existem alguns problemas até psicológicos, né? Existem problemas nesse sentido, assim, mas que daí perde o controle da razão completamente e passa a ser um animal, né? Mas muitas vezes até não, até era uma pessoa normal que tinha o seu trabalho e pai de família, que vivia numa boa e que de repente até era visto lá na igreja e de repente surtou, né? Teve um dia de fúria e, quer dizer, se deixou derrotar por Satanás, né? Se deixou seduzir por Satanás e pelo seu próprio livre-arbítrio preferiu realmente abraçar o mal. E depois do pecado original, então, amigo ouvinte, todo ser humano vem ao mundo marcado por uma profunda desordem e desarmonia. Então veja bem, a gente estava falando que Adão e Eva foram criados bons, foram criados amigos de Deus, foram criados capazes de amar a Deus, mas eles pecaram. E porque eles pecaram, nós já nascemos marcados por uma desordem. Nós já nascemos propensos para o pecado, propensos para fazer o mal. Então a nossa alma, ela já é mais frágil, ela já não tem forças para mandar inteiramente no corpo. O corpo agora desgovernado acaba se impondo à alma, que não encontra forças para resistir aos prazeres. Pela sedução de Satanás, o pecado entrou no mundo, né, como nós vimos, e o homem criado originalmente com uma perfeita harmonia interna, então viu-se reduzido à condição de um escravo do pecado e do egoísmo. Então, por isso que a gente diz que a carne é fraca, e é mesmo, mas porque pela nossa liberdade, né, o pecado entrou no mundo e agora então a gente é dessa forma, né, numa condição de escravo do pecado, do egoísmo. Deus, cujo amor não tem limites, preparou o nosso Redentor ao longo da história, né? Desde Abraão, passando por Moisés, Davi e os profetas, até
culminar, enfim, no nascimento do Messias prometido, que é o nosso Cristo Jesus. Então, para ver como tudo que Deus faz é perfeito, né? E de todo o mal, Ele tira um bem maior. Até nós, agora há pouco, né, nós participamos aí da Vigília Pascal, e no canto do precônio pascal, né, que fala: ó feliz culpa de Adão. Ó feliz culpa de Adão que possibilitou a vinda do Redentor. Né? Porque se não fosse o pecado original, Deus não teria mandado o seu filho para a terra. Né? É. Então o homem peca, ele é seduzido pelo demônio, por Satanás, o mal entra no mundo, nós nascemos propensos ao pecado, a carne é fraca, como nós já falamos algumas vezes aqui, e aí tudo isso vai preparando para a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos até agora, amigo ouvinte, até este momento, que o homem, em virtude do pecado original, ele tornou-se necessitado de um Redentor. Então, o que seria de nós se nós não tivéssemos alguém para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar das amarras do pecado, né? Quando nós dizemos que Jesus ele é libertador, não tem nada a ver com a teologia da libertação. Né? Não veio nos libertar da mão do empresário que oprime a classe trabalhadora. Não, ele veio nos libertar do pecado, né? Da escravidão. Nós somos, é duro de falar isso, mas nós somos escravos de Satanás. Somos escravos do mal, escravos do pecado. E todos os dias passam 1000 coisas horríveis na nossa cabeça. Passam 1000 coisas que dá vontade de fazer, de realizar, e que você tem que ser muito forte, e você não é forte, então você foge, né? Você se esconde, você foge do pecado, você se agarra com Nossa Senhora, você se agarra com o seu anjo da guarda, você pede para Deus tirar esses pensamentos da sua cabeça, porque você é fraco, você é propenso ao mal. Então o que seria de nós se não viesse um Salvador, se não viesse o Messias, se não viesse alguém para nos libertar disso tudo? E ele veio, né? Ele veio, ele se encarnou, ele habitou no meio de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, e ele morreu em uma cruz como um cordeiro, como o cordeiro pascal, foi imolado pela salvação dos nossos pecados, e quando eu falo os nossos pecados, eu não estou falando de um coletivo, eu estou falando de uma forma bem individual. Deus morreu por você, Deus morreu por mim. Quando ele estava na cruz, ele pensou em mim, ele pensou no meu pecado, ele pensou na minha culpa, ele pensou em tudo aquilo que eu faço de errado, né? E depois ele ressuscitou no 3º dia, e ele vive, e ele reina, e ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa alegria. Cristo é nossa Páscoa, é a nossa redenção. Nos encontramos sempre, né, numa situação em que não só nós merecemos a condenação eterna, como, além disso, a nossa própria vida aqui no mundo converteu-se num pequeno inferno, já que somos incapazes de pagar por nós mesmos a dívida contraída diante de Deus. Nós nos vemos marcados pelas consequências do pecado. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de Jesus. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Nós dizemos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas nós não conseguimos pagar essa dívida. Só quem pode pagar e já pagou essa dívida por nós é nosso Senhor Jesus Cristo no sacrifício da cruz. É verdade, Raiman. De fato, o pecado original ele deixou abertas na natureza humana 3 grandes feridas. A ignorância, que nos debilita a inteligência, a malícia, que desordena a nossa vontade, desviando-a do bem verdadeiro, e a concupiscência, que faz os nossos apetites procurarem, desobedientes, né, à ordem da razão, os bens sensíveis e deleitáveis. Mas isso não significa, Maria Carolina,
que tenha sido destruído todo o bem da nossa natureza. Não, claro que né? não. Nem que tenhamos perdido completamente a capacidade de chegar ao conhecimento da verdade. Então nós temos essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, mas nós temos uma salvação, né? E nós temos também a capacidade de buscar a verdade. Por isso nós somos aqui cooperadores da verdade. Não somos os donos da verdade, já falamos isso várias vezes aqui. Ninguém é dono da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós somos cooperadores da verdade porque nós queremos levar a verdade aí para você, na sua casa. Custe o que custar, doa a quem doer. Porque nós, quando queremos a verdade, nós a encontramos. O grande problema da nossa sociedade hoje, que eu vejo, é que as pessoas não querem saber a verdade. A verdade se tornou relativa. Quando a verdade se torna relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e nós dois somos felizes, cada um com a sua verdade. Né? Na minha verdade, a grama é verde. Na sua verdade, a grama é rosa. E aí ninguém vai discutir, eu não vou tentar te convencer que a grama é verde e você não vai tentar me convencer que a grama é rosa e nós vamos viver em paz, em harmonia, num mundo falso, né? Num mundo falso, porque a grama é verde e pronto, não se discute, ponto final. Então o que nós queremos fazer com esse apostolado é te mostrar que a grama é verde, é te mostrar que a verdade existe e a verdade é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando uma pessoa se abre para a verdade, para a vontade de encontrar a verdade, como Santo Agostinho, por exemplo, ela encontra sim. Sim. De coração sincero. De coração sincero. Tanto é que, olha quantos protestantes já se converteram para a fé católica porque tiveram um insight, né? Um flash, uma iluminação, e de repente eles pensaram, eu vou buscar a verdade, eu vou estudar. E ao estudar, encontraram a verdade. Né? Então, antes de tudo, nós precisamos saber que estamos debilitados em nossas potências, como que cegos à luz de Deus. Menos inclinados ao exercício da virtude, mais inclinados à prática do mal, devido ao mundo passional descontrolado que borbulha dentro de nós. Mas existe ali uma fagulha de esperança, uma centelha divina que nos faz, se quisermos, se usarmos o nosso livre-arbítrio para isso, buscarmos e encontrarmos a verdade. E veja só, né, amigo ouvinte, todo esse panorama que nós apresentamos até agora, do mal, né, do pecado, da sugestão de Satanás, da corrupção humana, né, tudo isso que nós apresentamos até agora demonstra o quão radical é a nossa necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, né? De alguém que é capaz de reparar com estrita e perfeita justiça a ofensa que o gênero humano lá em Adão, sua cabeça, lançou ao rosto do nosso Senhor. E a gente vê como Deus é perfeito, né? A gente concorda que Deus é o Criador de todas as coisas e em Cristo forma também a Santíssima Trindade. E aí a gente vê, né, lá, isso deve ter passado uns 2000 anos, né, e tudo a gente vê no tempo de Deus que Ele vem nos resgatar. Mesmo assim, nunca deixou de nos amar, nunca deixou de nos sustentar, né, e mesmo assim a gente vê que Deus tem uma misericórdia infinita, né, Raimundo? Sim, Deus ele preparou a vinda desse Redentor, amigo ouvinte, ao longo da história. E foi muito tempo, né? Então, desde a queda de Adão até a vinda de Cristo, nossa, ele passou aí muitos anos, né? Sei lá, 5.000 anos. Vou chutar aqui, né? E foi particularmente em Abraão, né? Cerca de 2.000 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Que teve ali início um fenômeno até então desconhecido das demais religiões. O fenômeno da fé na palavra e nas promessas do verdadeiro Deus.
Essa fé que o Senhor exige de Abraão nada tem a ver com as distintas crenças, né, que ali os mais variados povos foram formulando progressivamente aí todo esse tempo, né? Foi dessas crenças nascidas de um impulso natural que todo homem tem em direção à verdade, né? Todo homem tem essa necessidade de estar ligado ao seu Redentor. Todo homem tem alma, todo ser humano tem alma, então ele tem essa necessidade. Nós já falamos quantas vezes isso aqui, né, Raiman? Que a nossa alma não é saciada, que a nossa alma ela não se contenta com qualquer coisa, né? Ela precisa do seu Deus, ela precisa do seu Criador, né? Então, a fé, nesse sentido, representa uma iniciativa por parte de Deus, né, de socorrer a ignorância do homem, que é incapaz de encontrar ali nas suas próprias forças a divindade em sua plena e luminosa verdade. Amigo ouvinte, e em Abraão, Deus começa a revelar-se a si mesmo, bem como o projeto de salvação que ele nos havia planejado. Farei de ti uma grande nação, Deus prometeu a Abraão. E continua dizendo assim, e multiplicarei ao infinito a tua descendência, provinda não só da carne e do sangue, mas sobretudo da fé. Então, se hoje nós somos filhos de Abraão, né, é porque isso tudo já estava no coração do nosso Deus na preparação para a vinda do Messias. Mas assim, para que essas promessas se cumprissem também, era necessário que houvesse sim uma descendência biológica, né, a qual estaria então vinculado o nascimento do Messias, do qual foram figura inúmeros personagens ali do Antigo Testamento. Entre eles, conta-se, por exemplo, o filho de Abraão, Isaque, cujo sacrifício lá no Monte Moriá prefigurava o holocausto efetivo do Filho de Deus encarnado no Monte Calvário. É verdade, Carol. E essa história de Abraão com seu filho Isaque, que é muitíssimo conhecida, né? Mas poucas pessoas veem nessa perspectiva, né? Muito interessante, né? Muito interessante. De que Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu filho, e quando Abraão está para sacrificar, ele para, né? Não precisa, já foi provado na sua fé. Mas eu sacrificarei o meu filho, né? Eu sacrificarei o meu filho como um cordeiro, ele será imolado no sacrifício da cruz, né? E de Isaque nasce Jacó, cuja descendência exilada e escravizada no Egito será liderada por Moisés numa Páscoa, ou seja, numa passagem para uma vida nova de liberdade. Na travessia do Mar Vermelho, com efeito, vemos simbolizados o novo batismo, porta de entrada para a vida da graça e a salvação operada por Cristo, morto e ressuscitado. Se nós vemos um batismo lá na Arca de Noé, com o dilúvio, depois nós vemos um batismo na travessia do Mar Vermelho, para depois nós vemos um batismo nas águas do Jordão, através de João Batista, e aí então, finalmente, um batismo de Jesus Cristo, né, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o batismo na Santíssima Trindade. Então as coisas vão sendo preparadas aos poucos. As coisas, Deus poderia salvar a humanidade de outras formas? Sim, poderia, né? De repente ele podia estalar o dedo lá e tá todo mundo salvo. Pronto, acabou. Mas ele quis que fosse assim. E ele não é uma decisão tomada de qualquer forma. Porque olha como as coisas vão acontecendo. Olha essas prefigurações. Olha Abraão que ia sacrificar o seu único filho, Isaque, lá no Monte Moriá. Né? Então são prefigurações. As coisas, o povo estava sendo preparado para a vinda do Messias, né? É verdade, essa história de redenção mostra como Deus foi preparando ali o caminho, né, que o povo escolhido teria de trilhar até finalmente estar maduro para a vinda do Salvador prometido. E aí a gente então percebe esse cuidado de Deus, né, a atenção de Deus para conosco, e que realmente a gente precisa estar maduro para certas coisas. Deus, ele não se intromete, digamos assim, na nossa liberdade dessa forma, né? Então, ele justamente tudo foi levando, foi preparando ali o caminho, né, até que o Cristo pudesse
pudesse vir. Mas assim, embora Deus concedesse a sua graça, né, a vivência da fé e o cumprimento da lei dada por Moisés sempre foi um pouco rude, né, imperfeita, digamos assim. E aqui entra o papel dos profetas, né, chamados a reconduzir constantemente, exortando o povo à observância dos mandamentos e à prática sincera e interior do culto de Deus. Os profetas vão, amigo ouvinte, aplainando as vias de Jesus, preservando o pequeno resto de fiéis que, de coração reto e sincero, amavam a Deus e esperavam com confiança inabalável a realização das promessas messiânicas. É para este pequeno resto que virá o Salvador, nascido de mulher e chamado Emanuel, o mais belo dos filhos dos homens, em cujo rosto sagrado resplandece o amor do Pai Celeste. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Maniacs IPA. Cervejas feitas por loucos por cerveja para loucos por cervejas. Utilizando os melhores maltes e lúpulos disponíveis no mundo e respeitando o tempo necessário para as cervejas maturarem adequadamente, o objetivo da cervejaria é entregar os melhores aromas e sabores de cada estilo no ponto perfeito. A Maniacs IPA é uma cerveja puro malte com aroma e amargor pronunciados. O estilo Indian Pale Ale, o IPA, né, IPA, é oriundo da Inglaterra. E a Maniacs IPA tem grande adição de lúpulos que proporcionam aromas frutados e um amargor marcante. De coloração dourada, é uma cerveja de paladar ousado, produzida artesanalmente para loucos por IPA. A cervejaria é a Maníaca de Curitiba, no Paraná. O estilo da cerveja, então, é o Indian Pale Ale, teor alcoólico 4,7%, tem um amargor bem acentuado aqui de 45%. E o copo sugerido aqui para a degustação é o London. Harmoniza com comidas de sabor marcante, fortes e apimentadas. Pratos mexicanos e indianos, característicos por seus temperos, são ótimas opções. Adjuntoro nostri nomini Domini, Qui feci celum et terram, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedici Domini creatura instant cerveja, quan ex adipi frumenti producerit natus est, sidi remedium salutari humano generi, e presta per invocazione nominis tui sancti, ut quinque qui ex et beberitim sanitatem corpus et anima tutelam percipianti. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Bonita a cerveja, né? Uma cor dourada, uma espuma bem persistente, uma espuma bem clarinha, com bolhas pequenas e médias. O cheiro é bem do estilo mesmo. né? O cheiro do lúpulo, muito agradável. Nossa! Olha, ela é bem lupulada, mas ela também é bem cítrica, né? Bem cítrica. Ela desce muito bem essa cerveja. É verdade. Delícia. Muito boa. Realmente com os insumos escolhidos a dedo, né? Para fazer uma cerveja especial mesmo. Muito gostosa. Então, um brinde. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhouse.mkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí.
E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exuris filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in lac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra. Ilus tuus misericordiis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, O Fictiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nossas deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.